uma boa noite a todos os irmãos e amigos que nos acompanham através dos canais de comunicação de nossa igreja. Para nós é motivo de grande alegria saber que você está aqui conosco para mais um breve tempo de leitura bíblica, meditação e oração. Nosso pedido a Deus é que Ele abençoe a sua vida, que Ele abençoe os seus familiares e que, da mesma forma, você continue orando por nós e pela sua igreja. O texto que temos para leitura e breve meditação nesta noite se encontra na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 11, onde lemos assim na Nova Versão Internacional: Nunca lhes falte o zelo. Sejam fervorosos no Espírito. Sirvam ao Senhor. Fazendo uso deste versículo do capítulo 12 da carta aos Romanos, eu gostaria de falar neste momento brevemente sobre o tema o zelo necessário. Dentre as várias instruções descritas pelo apóstolo Paulo à igreja que se encontrava em Roma, neste capítulo 12 da carta aos Romanos, destacamos aqui, assim, o verso 11, onde temos 3 palavras importantíssimas: zelo, fervor e serviço. Nosso primeiro ponto vai destacar a questão importantíssima do zelo. E nós poderíamos dizer: nunca lhes falte o zelo, assim como instruiu o apóstolo Paulo à igreja de Roma. A palavra zelo significa atenção, cuidado, empenho na execução. Nós poderíamos, inclusive, acrescentar a estas palavras também as palavras extraordinário e ardente. Ou seja, é como se o apóstolo Paulo estivesse dizendo à igreja de Roma que não falte em vocês a atitude de extraordinário cuidado e empenho na execução. E, no caso, empenho na execução das coisas relacionadas a Deus e ao reino de Deus. Creio que em nossos dias precisamos, todos nós, eu e você, revermos nossas atitudes no que está relacionado ao reino de Deus. E nós poderíamos direcionar estas atitudes em pelo menos 3 áreas da nossa vida. Primeira área: nossas atitudes pessoais para com Deus. Estas precisamos rever dia após dia em nossas vidas. E aqui, pela nossa caminhada cristã, na nossa experiência já observada na presença de Deus, deve ter ficado muito claro para cada um de nós que buscar o reino de Deus e a sua justiça é aquilo que deve e aquilo que deveria ocupar a nossa mente e o nosso coração de maneira total e completa. Eu me lembro, por exemplo, de Davi, no seu desejo de oferecer um sacrifício de gratidão, de adoração a Deus, disse com todo o seu coração: eu não vou oferecer ao Senhor holocaustos que não me custem nada. Ou seja, ele queria ofertar ao Senhor aquilo que tinha valor. Era o seu desejo, ocupava o seu coração naquele momento ser grato a Deus e adorá-lo com algo que tivesse sim algum sentido, algum valor, não algo que não tivesse qualquer tipo de sentimento, de desejo, de vontade, de serviço e de adoração.
Também penso em um momento muito especial, quando aqueles que vinham ao templo para prestarem um culto a Deus lançavam suas ofertas no local apropriado, mas uma viúva, dentre tantos que ali estavam, chamou a atenção de Jesus, porque diz o texto bíblico, aquela viúva depositou naquele lugar apropriado tudo o que ela tinha para viver. Eu quero repetir, ela depositou como oferta tudo o que ela tinha para sobreviver. Outro exemplo de atitudes pessoais para com Deus vem de Zaqueu, um homem possivelmente odiado pelo seu povo, que, ao receber Jesus em sua casa, levanta entre os seus familiares e amigos e convidados que lá estavam, porque a casa estava cheia. Ao levantar-se, diz resolutamente: Senhor, estou dando metade dos meus bens aos pobres. E se em alguma coisa defraudei alguém, vou restituir 4 vezes mais. Vejam que a atitude de Zaqueu foi a atitude de adoração, de louvor, de gratidão, porque Jesus hospedou-se em sua casa. Nosso último exemplo vem do próprio apóstolo Paulo, autor da carta que nós estamos estudando, quando o vemos dizer: em nada tenho a minha vida como preciosa para mim, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Vejam, meus irmãos e amigos, tratar-se aqui de atitudes pessoais para com Deus. Atitudes que demonstram o zelo necessário em nossos dias. Portanto, o apóstolo Paulo diz à igreja de Roma que não falte em vocês, meus irmãos, esta atitude de extraordinário cuidado e empenho na execução, na entrega, no desejo de adorar, louvar e servir ao Senhor. Esta é a atitude que precisa ser vista e revista todos os dias da nossa vida enquanto vivermos. A segunda questão a ser considerada no verso que nós lemos e que precisa ser revista também é que não nos falte o zelo no serviço aos santos. Quando eu digo serviço aos santos, estou querendo dizer aquele trabalho que realizamos como igreja para a igreja. Neste caso, que nunca nos falte o desejo ardente de servirmos ao Senhor e também à sua igreja. Neste caso, o contexto desse capítulo nos mostra uma variedade de dons que, quando aplicados ao serviço da igreja local, vai promover o seu crescimento em todas as áreas. Amadurecimento interno e também expansão do reino de Deus para fora de suas portas. Dentre os dons aqui apresentados, nós queremos destacar aqueles que em nossos dias são extremamente necessários, urgentes, mais do que precisos. O apóstolo Paulo fala sobre esses dons e diz que entre esses dons, nós encontramos o dom de serviço. Nós encontramos também o dom de encorajamento. Nós encontramos também aqueles que contribuem com prazer. Nós encontramos aqueles que lideram com eficiência.
e nós encontramos aqueles que exercem misericórdia. Sem sombra de dúvidas que o nosso zelo em relação à prática destes dons sejam abundantes na nossa vida e na vida de nossa igreja por todos os dias que ali estivermos. A pandemia não pode tirar da igreja o desejo de servir ao Senhor com aquilo que somos, com aquilo que temos, com aquilo que recebemos dele, do Senhor. As pessoas precisam ser encorajadas neste tempo tão difícil que nós estamos vivendo. Nossa contribuição financeira, ou até mesmo a doação de alimentos, não podem ser desconsiderados por nós como igreja. Da mesma forma, o nosso papel como líderes do corpo de Cristo deve ser exercido com muito zelo, pois a igreja necessita de líderes que sejam capazes de entenderem o seu tempo e que venham exercer um tipo de liderança que seja relevante para o nosso tempo, que se preparem para o nosso tempo. E a igreja precisa também exercer misericórdia. A igreja precisa olhar ao seu redor, verificar pendências, observar necessidades e se revestir de coragem para encarar os desafios do hoje, do agora. Eu diria para você neste momento, parafraseando o que já disseram tantas outras pessoas: diga o que você espera de Deus, e eu direi a você o que Deus pode fazer em sua vida e na vida da sua igreja. Eu quero repetir esta frase: diga o que você espera de Deus, e eu direi a você o que Deus pode fazer em sua vida e na vida da sua igreja. O terceiro e último ponto vai nos falar que não nos falte o zelo para com os de fora. Está certo que a nossa missão, enquanto salvos por Jesus, se relaciona à questão do lado de fora de nossa igreja. O Senhor Jesus nos comissionou a irmos a todo o mundo e fazermos discípulos de todas as nações. Em Atos capítulo 1, versículo 8, nós lemos que seremos revestidos de poder pelo Espírito Santo que em nós habita e seremos testemunhas, tanto perto como longe, de modo simultâneo. Nosso zelo deve ser intenso neste sentido. Devemos sim usar tudo que está à nossa disposição para que o Evangelho alcance o máximo de pessoas que pudermos alcançar. Penso que o zelo em relação aos que estão do lado de fora da igreja se revela em 3 áreas específicas. Ou seja, primeira área, nossa atitude para com Deus e sua vontade, ou seja, nosso desejo de servi-lo, o seu desejo de servir a Deus. Isto conta na sua vida e na vida da sua igreja. Segundo, nossa palavra, ou seja, a divulgação falada e inteligível da vontade de Deus para o ser humano que quer que todos se arrependam e venham ao conhecimento de Cristo Jesus como Senhor. Terceiro, o nosso serviço, ou seja, o exercício da misericórdia para com aqueles que necessitam. Eu quero encerrar a minha fala hoje fazendo uso das palavras do escritor Brodmann quando ele diz: época de crise
Não é época para esta perda de fervor e de zelo, que deixa a pessoa drapeada como bandeira em dia sem vento. Ou seja, o tempo de crise não deve nos paralisar. Ou seja, a crise não pode fazer parar a igreja e deixá-la sem ações, justamente em um tempo em que a necessidade da presença da igreja se faz tão necessária. Certo é que precisamos agir com sabedoria, com discernimento em nossas decisões, em nossas ações, mas sem deixarmos de ser igreja e sem perdermos o zelo, o amor e a paixão. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a sua vida, que possamos juntos rever atitudes, planejar de modo correto, buscarmos a Deus em oração, observarmos a palavra do Senhor, andarmos segundo o seu querer, segundo a sua vontade para a nossa vida, e que a igreja, a nossa igreja, seja usada para que o nome de Jesus seja glorificado e para que pessoas, chegando-se a Jesus em nossa igreja, continuem firmes e também se coloquem à disposição para que o anúncio do Evangelho, a salvação por meio de Jesus, continue a ser anunciada não somente aqui do portão para dentro, mas em nosso bairro, em nosso município, em nosso estado, no Brasil, quem sabe até no mundo todo. Que Deus te abençoe. Eu te convido à oração neste momento. Deus amado, Deus bendito, louvamos o teu nome e pedimos, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor continue a fazer da nossa igreja uma igreja relevante. Que cada crente a Deus, que cada membro de nossa igreja se coloque à disposição do Senhor e que nunca jamais nos falte o zelo, a paixão, o amor, a vontade, o desejo de que o Evangelho alcance tantas vidas quantas pudermos alcançar, com a nossa palavra, com as nossas atitudes e com os nossos dons. Eu me coloco em tuas mãos, bem como coloco a nossa igreja em tuas mãos e aqueles amigos e familiares que têm nos acompanhado diante da tua presença. E peço a bênção dos cuidados do Senhor sobre todos nós. Eu oro assim, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus te abençoe, Igreja Batista em Jardim Santa Terezinha. Que Deus te abençoe, meu amigo, e lhe dê um restante de semana guardado e protegido. Eu oro assim e peço por você, em nome de Jesus. Amém.